Olá, pessoal, vocês estão bem? Segundo ano do ensino médio. Hoje vamos então corrigir aqueles dois exercícios que deixei para vocês na aula passada e, na sequência, fazer mais um exemplo e mais exercícios para a gente treinar bem essa parte de calorimetria e as mudanças de estado, né? A quantidade de calor envolvida no aquecimento e nas mudanças de estado. Tá bom? Então vamos lá dar uma olhada nesses exercícios para nós podermos corrigi-los, né? Muito bem. Os exercícios eram esses aqui, ó. São dois exercícios, né? Calcule a quantidade de calor que um micro-ondas precisa transferir para um copo de água com 200 ml. Então vamos anotar aqui. Primeiro que a massa é o que eu preciso da massa. E ml é volume. Mas no caso da água líquida, da água pura, está escrito aqui embaixo que 1 litro de água pura é igual a 1 quilo. Então, consequentemente, 200 ml correspondem a 200 gramas de água pura. Né? Então, essa é a massa, 200 gramas. Eu quero variar a temperatura de um T inicial igual a 20 e um T final igual a 60. Então, quero variar de 20 até 60 graus Celsius. Eu só estou anotando aqui no papel e já vou mostrar para vocês. O calor específico desse aquecimento, que é um aquecimento simples, porque é o seguinte, quando você faz esse cálculo, você tem que ter bem claro na sua cabeça quais são os pontos de fusão e de ebulição da substância que você está estudando. Então, por exemplo, a água em temperatura e pressão normal, condições normais de pressão e temperatura, ela passa do estado sólido para líquido, ou seja, sofre a sua fusão a 0 grau. E a sua ebulição, que é ferver a água, a 100 graus. Então veja que, se você desenhar uma condição, eu vou fazer um desenho e já vou mostrar para vocês, dividindo o sólido, o líquido e o gasoso, o vapor, 0 grau é a fusão e 100 graus a ebulição, na CNTP, né? Então, tanto o 20 graus como os 60 graus, ambos estão no estado líquido. Então, isso aqui é um aquecimento simples. Não passou pelo suposto muro, né? Aquele muro que divide, não precisou pular o muro, que na verdade, esse muro representa o rearranjo molecular do estado físico da matéria, né? De sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Ou seja, um aquecimento simples, você só aumentou a vibração das moléculas que compõem aí a substância, né? Então, não tem problema nenhum. Então, vamos lá dar uma olhada, anotamos aí os dados. Ele dá aqui o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Então, vamos lá. Ele quer calcular a quantidade de calor que esse micro-ondas precisa introduzir. Estou tirando aqui, vamos para a luzinha virtual. Muito bem, aqui temos o que anotamos, né? Que 200 ml corresponde a 200 gramas. A temperatura inicial e final, né? 20 graus, 60 graus, que o calor específico de aquecimento da água nessa condição, ou seja, dentro do estado líquido, né? Vejo tanto 20 graus como 60 estão no intervalo entre 0 e 100, né? Porque aqui são os muros que dividem o estado sólido do líquido e do líquido para o vapor. Muito bem, então, vamos lá. O calor de um aquecimento simples é mc ΔT. Então, é aquela fórmula bem simples. Então, o calor necessário que o micro-ondas precisa transferir para esse alimento, por exemplo, esse copo d'água, é 200 vezes 1 vezes 60 menos 20, né, que é a variação da temperatura. Então, o calor é 200 vezes 40, né, que é 60 menos 20, então, que é igual a 200 vezes 40, ó, 2 vezes 4, 8, com 3 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8.000 calorias, ou se você quiser algo um pouco mais elegante, 8 quilocal. Que o quilo aqui representa um multiplicador 1000, né?
Então, 8.000 calorias. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro exercício que eu tinha deixado para vocês tentarem fazer, né? Vamos à correção do segundo exercício. Vamos dar uma olhada como era o segundo exercício. Vamos lá o compartilhamento. Tudo bem. O segundo exercício, eu acabei colocando como número 1 também aqui, deveria ser 2, né? 2. Calcule a quantidade de calor que um forno precisa. Vamos anotando aqui também. É uma nova folha. Exercício 2, então ele fala assim. Calcule a quantidade de calor que um forno precisa para transferir para um alimento com 2 quilos. Então tem lá dentro do forno, pensa um forno, lá dentro tem um alimento de 2 quilos, por exemplo, um frango assando lá dentro do forno, né? De 2 quilos. Para aquecer de 30 graus até 100 graus. Então, a temperatura inicial 30 graus Celsius, a temperatura final 100 graus Celsius. Sabe-se que esse calor específico é de 2 calorias grama-grau Celsius para esse alimento e não há mudança de estado. Obviamente, o frango não mudou do estado líquido para gasoso ou do sólido para líquido, né? Ele não derreteu. Tudo isso aconteceu dentro do estado de um único estado físico, que no caso do exemplo do frango, seria o estado sólido, né? Muito bem. Então, quanto de energia é necessário transferir? Vamos lá dar uma olhada na lousa virtual. Então, tá aí os dados. Então, a quantidade de calor é a massa. 2 quilos não pode entrar em quilos, tem que ser em gramas, porque aqui está em gramas na constante que corresponde ao calor específico. Então, é 2.000 gramas que correspondem a 2 quilos. 2.000 gramas vezes 2, que é o C, né? Então, lembre-se que é MC delta T, e a variação de temperatura é 100 menos 30. Então, Q é igual a 2.000 vezes 2 a 4.000. E 100 menos 30 está dando 70. 70 vezes 4.000. Vou aqui recorrer à calculadora. 70 vezes... Opa, 70, não 7.000. 70 vezes 4.000. 280 mil calorias. E aí, se você quiser um pouco mais elegante, essa milhar aqui vira o K, né? Então, 280 quilocalories. 280 quilocalorias. Então, percebam, inclusive, quando vocês olham as calorias nos alimentos, está em quilocal, tá? Então, quando você fala, esse hambúrguer aqui tem 1.000 calorias. Não, não é 1.000 calorias, lê direitinho, é 1.000 quilocalorias. É tipo 1 milhão de calorias, é bastante, tá? Essa unidade, normalmente, ela é bem grande mesmo, tá? Então, tá aí a correção do exercício. Vamos lá, agora, a um novo exemplo. Vou criar um exemplo aqui para nós estudarmos. Imagine que você tem aí a linha que separa o sólido do líquido e do vapor. Vamos pensar que estamos aqui trabalhando com água, H2O. É o seguinte, imagine que eu estivesse aqui na temperatura menos 5 graus Celsius e quisesse vir até a temperatura de 90 graus Celsius. Quanto de energia é necessário para aquecer um copo d'água, por exemplo? Um copo com água, que equivale a 250... Um copo americano equivale a 250 ml, mais ou menos. E a gente sabe que como 1 quilo equivale a 1 litro de água pura, obviamente, isso aqui equivale a 250 gramas de água. Isso só vale para água, tá, pessoal? Não vale para outras substâncias. Por isso que a gente sempre estuda a água, porque tem uma relação bem direta entre volume e massa,
porque na verdade é isso que deu origem ao quilograma, né? O quilograma, a unidade de massa, é a quantidade de água pura que você pode colocar dentro de um cubo de 10 centímetros cúbicos, né? Ou seja, 10 por 10 por 10 centímetros cúbicos. Isso corresponde a 1 quilo de matéria, né? Muito bem. Para fazer esse aquecimento, eu preciso, na verdade, cumprir 3 etapas, né? A primeira é fazer um aquecimento simples até o ponto de fusão do gelo, que é aqui no 0 grau, mas ainda no estado sólido. Então, aqui leva um Q1. Eu tenho que pular esse muro para atingir o 0 grau do outro lado do muro, né? É como se tivesse 2 zeros, né? Um zero está no estado sólido, o outro zero está no estado líquido. Muita gente pergunta assim, mas como é possível ter 2 zeros? É só você pensar num cubo de gelo derretendo sobre sua própria poça de água. Então, ele está derretendo aí. Se você colocar um termômetro nesse momento do derretimento, vai marcar 0 grau. Isso em condições normais de pressão e temperatura. Se você pegar o mesmo termômetro e colocar na poça, também vai medir 0 grau. Exatamente a mesma temperatura. Mas como isso é possível se esse ainda está com o arranjo de sólido e esse está com o arranjo de líquido? O arranjo molecular é diferente, né? Para o sólido, para o líquido. Porque, na verdade, graficamente falando, você está nessa região aqui, ó, onde a temperatura é constante em 0 grau. O momento em que essa massa está mudando, uma parte já virou líquido, mas outra parte nem está sólida. É como se as partículas esperassem seus irmãos mudarem o arranjo físico, né? Então, nesse intervalo, a temperatura se mantém constante, mas o nível de energia vai aumentando, né? Energia vai aumentando, ou seja, na verdade, o líquido já tem mais energia interna, já possui mais energia. A gente não falou disso, mas existe uma grandeza, que é a entalpia, que mede essa energia interna. Então, o líquido tem mais energia, só que não é mostrada através da temperatura, e sim através do seu estado, né? Então, veja que quem está chegando aqui e já está conseguindo virar líquido, já está com um nível de energia maior do que quem ainda começou o processo, né? Então, essa brincadeira do muro me diz que eu gasto energia para pular o muro, mas eu caio exatamente no mesmo ponto, vamos dizer assim. Você gastou energia para escalar o muro, que foi para fazer o rearranjo molecular, mas não mudou a temperatura continua a mesma. E lógico, depois, para ir do 0 grau até o 90, é um aquecimento simples, então gasta-se um Q3 para fazer esse aquecimento que vai de 0 até 90. Então vejam que esses aquecimentos que passam pelo estado, mudam de estado físico, precisam ser feitos por etapas, né? Então, sabendo, obviamente, que nas tabelas me diz que o C do gelo é meio caloria grama grau Celsius. O C do líquido, do aquecimento líquido, Czinho, né, é 1 caloria grama grau Celsius. E já o calor latente, que é o calor aqui chamado de calor de fusão, né, vamos chamar de LF, fusão, é 80 calorias por grama. Então, o que acontece? Não tem nada aqui. São dados que correspondem ao problema, né? A cada estado físico, para vocês terem uma ideia, para pular esse muro aqui do líquido para vapor, é um valor absurdo, 500 e alguma coisa, 540, se eu não me engano. É um valor muito, muito maior, né? Porque gasta muita energia para espalhar as partículas, né? Então, vamos lá. Q1. Q1 é igual a mc ΔT, porque é um aquecimento simples, que vai de -5 até 0.
que é o zero que antecede o muro, né? Que antecede ambos no estado sólido. Então, essa condição está acontecendo sólido. Tudo bem. Então, vamos lá. Quanto é o calor Q1, que é o aquecimento simples? É a massa, 250 gramas, vezes meio, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos o menos 5. Tem essa inversão de sinais aqui, né? Então, acaba ficando positivo. 0 mais 5 dá 5 positivo. Então, Q1 é 250 vezes meio. 250 vezes meio dá 125. 125 vezes 5 positivo, 625 calorias. Essa é a quantidade de energia para chegar do menos 5 até o pé do muro. Agora, vamos pular o muro. Normalmente, pular o muro, que é o Q2 aí, gasta muita energia, porque é M vezes L, né? LF no caso, né? Que é o muro da fusão. Então, esse Q2 é o 250 vezes 80, né? Que é o calor latente de fusão. Então, Q2 é 250 vezes 80, a bagatela de 20 mil calorias. Olha quanto gasta para fazer o rearranjo, né? Aquecer não gasta nada, mas fazer uma mudança de estado físico gasta pra caramba. Guardem esse valor. E agora, esse valor foi só para pular do zero sólido para o zero líquido, vamos dizer assim, né? Isso é somente para pular o muro, para escalar esse muro e pular para o outro lado. Agora vamos fazer um aquecimento simples de 0 até 90. Então, Q3 volta a ser MC delta T. Então, Q3 é a massa, 250, vezes C, que é 1, porque agora estamos no estado líquido, né? Vejo que agora eu tenho que usar o C do líquido, e lá na região do sólido eu estava usando o C do gelo, né? Vezes a variação de temperatura, que é 90 menos 0. Já que é do 0 até o 90, final menos inicial, né? Então, Q3 é 250 vezes 1, e 250 vezes 1 é 250 vezes 90. É aí 22.500 calorias. Veja, quanto mais eu avanço, pior vai ficando, né? Porque cada vez fica mais difícil ir levando esse corpo para o estado de vapor, né? Porque naturalmente ele gostaria de ficar como líquido, as temperaturas aqui de condições normais, né? Somando os três calores, aí sim você tem o calor total gasto, vamos dizer assim, o necessário para fazer esse acrescimento desde o menos 5 até o 90. Então, somando os três, que é 625 mais 20 mil, mais 22.500, 43 mil, então o que total é 43.125 são calorias, ou, de uma forma um pouco mais elegante, 43,125 quilocal. Está aí, então, esse é o exemplo que corresponde ao próximo exercício que irei propor a vocês aí. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. E tentem fazer o exercício. Vou passar um exercício bem parecido com esse, retirado de um livro. Bem parecido com esse, só mudando os números para vocês tentarem fazer. Tá bom? Obrigado. Bons estudos aí a vocês.